Sobre Heleno Rocha, são mais de 20 anos de atuação profissional. O mesmo é empresário contábil, professor universitário de graduação e pós-graduação, palestrante, consultor financeiro e tributário, contador, graduando em Direito, com MBA em Perícia Contábil, auditor nos processos de administração de pessoal e RH, especialista em E-Social, legislação trabalhista e previdenciária. É formador de opinião, treinou em 2019 mais de 1.000 pessoas, referente ao E-Social para as áreas privada e pública. O mesmo também faz parte de um seleto grupo de empresas de treinamento, com ênfase em pessoas. Vem contribuindo também com algumas das mais renomadas instituições de ensino superior, a exemplo da UXAL, da UFBA, da UNEB, UNIME, Unifax, Unijorge, Visconde de Cairu, dentre outras. Foi coordenador de recursos humanos nacional e consultor de diversas empresas nacionais e internacionais nos mais variados segmentos. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Heleno Rocha. Estaremos participando aí dessa conferência Restart. Bem, para quem não me conhece, eu sou professor, eu sou contador, sou consultor, né? Trabalhamos especificamente para essa área de planejamento empresarial, né? Trabalhamos com a contabilidade consultiva, trabalhamos na área financeira, enfim, nós temos uma expertise em ajudar as empresas. E nesse período agora de pandemia, nós trouxemos um título interessante, o chamado Oportunidade pós-pandemia. Quais são essas oportunidades que nós podemos entender que pode vir a ajudar você empresário, você profissional liberal, você estudante, você dona de casa, amigo? Existem questões no mundo corporativo que nós temos que entender. Dizem que quem tem dinheiro faz dinheiro. Mas não adianta você ter dinheiro e você fazer dinheiro se você não tiver uma ideia. Existem pessoas que tiveram o privilégio de nascer em uma família que já tinha recursos. Mas também tem aquelas pessoas que têm vontade, mas não têm a oportunidade. E durante esse período agora, né, da pandemia, essas pessoas tiveram obrigatoriamente que ficar em casa. Então eu trouxe aqui 6 tópicos, 6 oportunidades que nós identificamos como viável para aquelas pessoas que estão saindo da pandemia. Então, primeiro vamos entender o que é uma oportunidade. Quando a gente fala em oportunidade, a gente percebe que a oportunidade está muito mais voltada para aquele momento em que você está preparado e algo vem a você e você pega. Por exemplo, uma pessoa que joga futebol, ela está sempre treinando. De repente, um olheiro está observando e o chama para fazer um teste em um time profissional. Isso é chamado oportunidade? Sim. Mas essa pessoa ela estava preparada. Uma outra situação, um outro exemplo. Imagine que você está sempre estudando e de repente acontece a abertura de um concurso público. E você está preparado para fazer aquele concurso. Isso quer dizer que houve um planejamento prévio e você com certeza estará à frente de outras pessoas. Isso também é uma oportunidade. Mas vamos entender que existem vários tipos de oportunidade. Por exemplo, a oportunidade nesse período de pandemia de você se conhecer é o nosso primeiro tópico. Quem eu sou? O que eu gosto? Quais são as minhas carências? Quais são as minhas limitações? Qual é o meu temperamento? Gente, nós temos que começar a entender, temos que começar a compreender que quando nós falamos em nos conhecer, nós precisamos fazer uma autoanálise. Uma autoanálise é entender exatamente como nós somos
no sentido restrito. Existem questões que só eu e você, e aí, claro, individualmente, nós e Deus, é que sabemos. Existem medos que nós possuímos. Talvez você tenha um medo de falar em público. Talvez você tenha medo de trabalhar com redes sociais. Talvez você tenha medo de se comunicar em um grupo, ainda que seja um grupo pequeno. Talvez você tenha medo de andar com pessoas que falem uma linguagem diferente da sua. Então, nesse período de pandemia, a dica que nós damos é: trabalhe isso em você. Comece, se você tem medo de falar em público, comece a treinar espelho, de frente a um espelho. Comece a fazer um pequeno discurso para os seus familiares. Comece muitas das vezes a falar sozinho para ouvir o seu tom de voz. Então nós precisamos dar dicas para que você comece a compreender que dentro desse período de pós-pandemia, você teve a oportunidade de se autoconhecer. Bem, nós precisamos também dar uma outra dica para você, e aí eu digo para você que esse é o segundo tópico, a oportunidade de planejar. E quando a gente fala em planejamento, estamos falando aqui de planejamento de uma forma geral, gente. Você tem que fazer um planejamento a médio, a longo e, claro, a curto prazo. Mas por que, Helena, você não começou a curto? Porque normalmente nós, pela nossa própria cultura, não fazemos um planejamento a curto prazo. Nós somos muito imediatistas. Mas mesmo sendo imediatistas, você no mínimo fará um planejamento a médio prazo. Por exemplo, durante essa pandemia, você tem que fazer uma avaliação. Como é que estão as minhas finanças? Será que eu, hoje, sei exatamente lidar com o dinheiro? Então deixa eu dar uma dica para você. Não coma a semente. Se você pegar uma manga, você vai chupar essa manga e essa semente da manga, se você plantar, você vai ter uma mangueira. Ok? Bem, nós aprendemos muito com o homem da área rural. O homem da área rural, ele sabe o momento de plantar, o período de colher e o período de guardar. Se nós trouxermos isso para a nossa vida, no nosso dia a dia, nós vamos começar a compreender que no nosso dia a dia nós temos que ter as mesmas tarefas. Nós temos que entender que a partir dessa semente, ela tem um alto poder de reprodução. E esse poder de reprodução, gente, é quando você está focado em algo e você automaticamente tem que compreender que para você chegar a um objetivo, você tem que traçar um caminho, você tem que traçar uma meta. Isso quer dizer que ainda que nós sonhemos, ainda que nós tenhamos visões, nós temos que fazer algo para que esses sonhos, que essas visões, elas sejam concretizadas. Então a primeira coisa que você tem que fazer é definir uma meta. E você tem que ser o quê? Constante. Você tem que ser objetivo. Você tem que criar um plano de ação. E discutir esse plano de ação com você mesmo. Exemplo. Se eu quero entrar em uma faculdade e eu preciso estudar porque farei a prova do Enem, você vai criar uma meta para estudar determinadas disciplinas por cada dia. Isso é uma meta. Você também tem que estar em grupos para que você possa discutir com esses grupos aquele seu aprendizado, para identificar se efetivamente você está indo pelo caminho certo. Uma terceira oportunidade que nós vamos estar passando para você é a oportunidade de mudança de mentalidade. Bem, primeira coisa, você tem que ter consciência.
aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Você não pode ficar ouvindo várias vozes. Você não pode identificar pessoas como pessoas tão importantes que o que elas falam anulam o que você fala. Então, você tem que começar a compreender que eu preciso saber aonde eu estou. Segunda coisa, você tem que focar. Focar no seu objetivo. E esse focar no seu objetivo é você não ter distrações. Essas distrações é que nos fazem perder tempo. E quando você fala em perder tempo, você está falando muitas das vezes em retroceder. Você tem que fazer perguntas, pergunte tudo. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas precisam aprender, e para aprender, você tem que questionar. E esses questionamentos é que vão fazer com que você cresça. Você tem que ser responsável, ou seja, você tem que entender que o seu futuro é uma responsabilidade sua. Então essa autorresponsabilidade, ela vem para fazer você crescer. Então, metanoia, mudança de mente. Dizem que o não das pessoas você já tem. Você tem que conseguir o sim das pessoas. Existem ditados populares que nós, no nosso dia a dia, nós falamos, mas será que nós vivemos? Exemplo, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Quem anda com porcos, farelo come. Então, mudança de mente. O terceiro ponto que eu vou falar para você é a oportunidade de aprendizado. Bem, você tem que entender que nesse tópico você teve a oportunidade, durante a pandemia e com reflexo no pós-pandemia, de aprender muita coisa relacionada ao mundo digital. Você percebeu que é interessante, que é necessário você, por exemplo, conhecer o Zoom, conhecer o Google Meet, que nada mais é do que uns sistemas para videoconferência. No passado, nós usávamos muito o Skype. Hoje, você usa muito o Zoom, você usa o Google Meet, você usa o Team. Ok? Você tem que estar aprendendo a estar atualizado com o Simpla, com o YouTube, com o Instagram, com o Zap, com o Canva, com o InShot, para você fazer suas edições de vídeo. Então, o Photoshop. Durante essa pandemia, você teve a oportunidade de fazer cursos online, gratuitos. O próximo ponto que nós vamos falar sobre oportunidade é a oportunidade de negócios. Se eu me preparei nesta pandemia, a oportunidade de negócio vai surgir. Porque a depender da ideia que você teve, você pode estar criando uma startup. Por exemplo, para quem é contador, a chamada contabilidade digital, a contabilidade consultiva, não existe mais você falar de contabilidade sem você entender que a sua função é dar para o seu cliente a documentação de forma interpretada. Não é simplesmente gerar débito e crédito, é você gerar relatórios gerenciais para tomadas de decisões. Você tem que entender que existem hoje a chamada vendas online. Você não precisa sair de casa para vender. Você tem hoje que aprender a questão do marketing. Então, tem hoje um Instagram específico para a área comercial. Então, olha quanta oportunidade pós-pandemia nós tivemos. E, finalizando com mais uma oportunidade, que é a oportunidade na mudança do nosso caráter, no sentido de pessoa, empresário, pai, mãe, filho. Quando nós falamos em caráter, nós estamos falando de integridade. Então, se nós estamos falando aqui em oportunidade pós-pandemia, se nós trouxermos especificamente para aquela pessoa que quer construir algo para si, primeira dica, trabalhe duro.
O trabalhar duro é você identificar todos os pontos anteriores que nós falamos para você chegar ao seu objetivo. Se estamos falando aqui em oportunidade de melhorar o nosso caráter, aprenda a ser pontual com as pessoas. Aprenda a respeitar os outros. Nós temos que ter uma mentalidade para servir. Como assim? Se eu quero ser um empresário, se eu quero ser uma pessoa de sucesso, eu tenho que entender que o servir as pessoas é muito mais importante do que ser servido. Temos um exemplo muito claro, o próprio Jesus Cristo. Ele veio para servir. E ele não perdeu a sua majestade. Ele continua sendo o rei. Nós temos que entender também que precisamos oferecer para as pessoas serviços com excelência. Tudo o que você fizer, faça como se fosse para você. E você é uma pessoa importante, você é uma pessoa excelente. Então você tem que entregar um serviço de forma pontual, um produto com qualidade, num tempo. Você tem que ser uma pessoa organizada, uma pessoa limpa, uma pessoa que vai pagar os seus impostos, uma pessoa que vai entregar a nota. Enfim, são questões que talvez muitos não entendiam isso como algo importante, só que hoje nós temos algo chamado concorrência. E a concorrência, ela vem para quebrar aqueles que não estão fazendo as coisas da forma correta. Você tem que ser criativo, você tem que ser inovador, você tem que ser alguém que precisa estudar o mercado para entender quais as oportunidades você pode trazer em função daquele novo conhecimento que você adquiriu. Você tem que superar problemas. E quando a gente fala em superar problemas, é você não parar, você não simplesmente ficar preso a algo que pode trazer para você e para o outro uma consequência desagradável. Então nós temos que entender que essas são as oportunidades pós-pandemia. A oportunidade de planejamento, a oportunidade de mudança de mentalidade, a oportunidade do aprendizado, a oportunidade de negócios e a oportunidade de melhorar o nosso caráter. Eu espero que eu tenha de alguma forma ajudado vocês. Eu espero que de alguma forma nós possamos aqui ter identificado algo em que você sozinho não conseguiu ver. A vida ela é feita de oportunidades. Vamos agradecer que nós temos saúde, que nós temos inteligência, que nós temos vontade, que nós temos o principal, Deus, que é o Criador, e que a partir dele, toda a inteligência que nós temos, nós podemos chegar aonde nós quisermos. O céu é o limite. E aqui eu concluo. Beijo no coração. É isso aí, gente.